Eu quero compartilhar algo breve, temos a Santa Ceia, mas eu queria dizer uma coisa hoje aqui, muito importante. Muitos de nós ficaríamos aliviados se nós tivéssemos em Deus um seguinte plano: eu coloco alguém que vai controlar a sua santidade, alguém que vai controlar a sua vida, de preferência um profissional treinado, um pastor que fez um seminário e vai ficar atrás de você, cuidando da sua santidade o tempo inteiro, em cima de você, e resolvendo seus problemas, e acertando suas arestas. Seria muito bom se a gente tivesse talvez aqui, em vez de anjo da guarda, um pastor da guarda, para cada pessoa. Mas eu queria falar uma coisa para os irmãos: isso não é bíblico, nunca foi assim. O cuidado já começa para essas pessoas se tornarem membros da igreja. E eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Cidália, porque essa irmã faz umas 2.000 ligações para poder chegar esse relatório aqui. Ela fica a madrugada dentro, aí depois contabilizando as ligações que ela fez durante o dia. Mas começa ali, começa para entrar, começa no dia que é recebido pela recepção ali, começa no dia que o bebezinho foi lá e alguém recebeu bem a pessoa no berçário. E tem que continuar. O plano de Deus é que, através do ministério fiel de cada parte do corpo, todo o corpo cresça em maturidade. O plano de Deus é que cada um de nós seja agente para promover maturidade espiritual, crescimento espiritual a quem está do nosso lado. Na verdade, a filosofia do Novo Testamento é todos o tempo todo. A filosofia do Novo Testamento é todos o tempo todo, não é alguns quando puder. Morreu alguém ficou doente, alguém está assim, alguém está assado. A equipe pastoral da igreja vai se matar para ajudar, mas tem um povo na igreja que assume o valor pastoral, e que chega primeiro, que chega junto, e um cuida do outro, um oferece ao outro o apoio, a ajuda, o amor, o carinho, e a gente então vai crescendo de fé em fé. O plano de Deus é que a gente tenha o seguinte paradigma: quando Deus nos chama para si, Ele imediatamente nos chama para sermos servos. Isso parece muito óbvio, mas não é assim para muita gente. Quando Deus nos chama para si, Ele nos chama para sermos servos. Ele não nos chama para nós sermos servidos. Ele não nos chama para nós dizermos agora Deus, o Senhor me chamou, então deixa eu entregar minha lista aqui. Eu quero uma Calói. Lembra disso? Não esqueça da minha Calói. Irmão, está tudo diferente do plano original de Deus. Mas qual é o problema então? Aqui eu quero tocar na questão principal. O problema são as nossas motivações. O que nos motiva durante o dia, gente? Quando você acorda de manhã, vale a pena acordar por quê? Qual é o foco da sua existência? Ah, pastor, é mole para mim, a minha empresa. É mole para mim. A minha empresa, porque eu trabalho 18 horas por dia, eu não durmo, eu dou um tempo. Ah, não, pastor, é minha família. Porque eu lavo as cuecas do marido, eu lavo os pijamas do filho, eu faço comida, eu limpo a casa, eu não sei o que lá, e blá, blá, blá. Então, eu acordo de manhã para servir a família. É feio isso? É errado servir a família? É errado trabalhar e trabalhar muito? Pastor, minha motivação ao acordar é o meu corpo. Eu já acordo, eu já tomo um shake energético, eu já vou fazer minha caminhada, já boto a minha roupa de ginástica e tal, depois eu volto, eu como 2 maçãs e não sei o quê, porque tem uma célula aí que deve ter um monte de gente assim.
Não, a minha motivação é ter qualidade de vida. É errado ter qualidade de vida? É errado malhar? É errado comer maçã, barrinha de cereal? Não. Aminoácido, banana? Não é errado? Não, não é errado não. Agora, o problema é a motivação da gente. Em que vale a pena gastar tempo, talento e energia? Bem, se a gente analisar a vida, a gente vê que um monte de gente trabalhou. No final, não valeu a pena, porque ficou doente. Aí os filhos estão gastando dinheiro aí que nem uns doidos, e o cara lá todo doente porque trabalhou mais do que deveria. Não vale a pena porque, de repente, o cara trabalhou, e no final tomou uma pernada, e está até hoje ainda magoado, o coração está ruim, era melhor não ter acontecido aquilo, né? Talvez um filho, né? Não teve tempo para o filho, agora o filho está indo por um caminho que esse pai se culpa, fala, poxa, se eu não tivesse trabalhado tanto assim, então. Então, gente, o que acontece é que qualquer coisa lícita, bonita que você faça, pode trazer uma consequência danosa. Porque a única coisa pela qual vale a pena viver e acordar de manhã assim, hoje eu vou acordar para viver isso, é o Evangelho de Jesus. É a única coisa. Pastor, mas você está dizendo que eu acordo de manhã e faço devocional, fico orando, leio a Bíblia, um louvor, e vou evangelizar, Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que acordar com essa motivação. Então eu estou indo para o trabalho, eu vou para o trabalho agora, mas eu vou para o trabalho para ser o quê? Servo do Senhor no meu trabalho. Muda tudo. Muda tudo se eu vou fechar uma negociação para honrar a Deus. Muda tudo se eu vou cortar o cabelo de alguém para honrar a Deus. Muda tudo se eu vou fazer um serviço de pedreiro para honrar a Deus. Muda tudo. Ah, pastor, aqui você está falando uma coisa tão boba, tão pequena, que muda tudo. Querido, muda tudo. Quando a gente faz as coisas pela motivação real de louvar a Deus, você faz aquilo com excelência, e pensando no testemunho, e pensando numa alma, e pensando num coração, e pensando em fazer com que o nome de Deus seja glorificado, e aí aquilo que diz lá em Coríntios 10, 31 vai se cumprir. Portanto, quer comais, quer bebais, quer repitais, tem os irmãos que repetem, né? Façais tudo para a glória de Deus. Aí o cara que vai fechar um negócio não vai fazer coisa errada. O cara que vai vender um carro não vai fazer coisa errada. Um cara que vai fazer um serviço para alguém não vai chegar lá numa lojinha e comprar umas coisas a mais para ele e dizer, olha, dona fulano, estragou também a válvula, aí tive que comprar, e dar um prejuízo para a pessoa de mais 60, 80, 200 reais. Não vai ter isso. Não vai dizer que vai entregar um armário dia tal só para pegar um negócio, se sabe que não vai entregar. Fala, dona fulano, vou falar a verdade para a senhora, eu estou com serviço, eu entrego no dia tal, nesse dia aqui eu não consigo. Se a senhora quiser o meu serviço, eu vou lhe entregar. Aí, pela sua sinceridade, a pessoa fala assim, então, o outro falou que me entregava essa data aqui, você vai me entregar 2 meses depois, mas eu confiei porque você foi honesto. Aí, o que aconteceu? Você glorificou a Deus. Agora, para compreender por que o Evangelho é a melhor notícia, é preciso entender a história. Por que vale a pena viver pelo Evangelho de Jesus, e tão somente por ele? Vou te falar uma coisa, houve um tempo em que tudo era perfeito, o mundo era perfeito, as pessoas eram perfeitas, não havia pecado, marido e mulher não discutiam por nada, os animais não provocavam ira dos seres humanos, muito pelo contrário, a alegria. Houve um tempo que ninguém sentia fome nem sede, porque era saciado, porque havia um jardim com tudo. Houve um tempo em que ninguém deixava de priorizar a presença de Deus, porque todo dia tinha encontro com Deus. Deus visitava essas pessoas. O homem gerenciava muito bem a criação, não há uma chamada de Deus na vida de Adão e Eva, você lembra disso? Vocês deixaram de fazer ali a limpeza ali naquela parte do jardim, ou então não,
quando você está vivendo para Deus, sintonia completa com Deus, o que você fizer, a gerência do jardim, a limpeza do jardim, a agricultura, você faz bem feito, irmão. Arrebenta, vai dar tudo certo. Você faz para glorificar a Deus, você faz o melhor. Nunca tomaram uma chamada do chefe. Nunca. Faziam tudo para glorificar a Deus. Estava perfeito, mas aí um dia, o homem saiu do plano de Deus. A serpente engana o homem, engana a mulher. Enganou a mulher primeiro. Estou brincando, né? Enganou os dois. E por que enganou, o que aconteceu? Num momento, num instante, num detalhe, agora eles vivem vergonha, fugiram de Deus, culpa, a besteira que a gente fez, acusação, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas ele ouviu porque ele quis, ele não é homem não? Aí começa. Num instante, num detalhe, a harmonia se perdeu. Aí que acontece? A segunda geração, Abel e Caim já vai ter o quê? Assassinato. Gente, na segunda geração, já vai ter um assassinato dentro da família. É assustador isso. Não era assim, estava tudo perfeito. Agora, para consertar o que significou, Deus manda o seu filho. E aí a gente precisa ler Marcos capítulo 1, versículo 15. Porque esse versículo, ele é muito poderoso. Ele resume tudo. Marcos 1, versículo 15 vai dizer, amém? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pastor, mas isso aí, eu só vou pregar sermão evangelístico? Não, irmão. Eu vou pregar um sermão para a gente. Esse texto vai ser um breve relato do motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ele vai dizer, o tempo está cumprido. A primeira afirmação aqui é que tudo que aconteceu até aquele momento estava se cumprindo agora na vinda de Jesus. O propósito principal de Deus, de restaurar a humanidade, aquilo em que Deus está envolvido, o trabalho de Deus está se cumprindo agora, está cumprido. Ele conseguiu, Ele mandou o seu Filho. Deus não desistiu da humanidade. Deus não falou assim, eles querem viver no pecado, dane-se eles. Não, Deus não falou não, eu tenho um plano. O tempo está cumprido, o interesse maior de Deus, tudo que os profetas disseram está se cumprindo. Agora eles têm a chance de voltar e viver para mim novamente, restaurar o início de tudo, viver para a minha glória. Tem pecado no mundo, mas você pode viver para a glória de Deus o tempo inteiro. A diferença é que não tinha pecado, agora tem um pecado, mas está cumprido. Dá para voltar a viver no formato de vida que eu idealizei. A segunda afirmação é que o reino de Deus está próximo. Que reino é esse? Que reino é esse? É reino político? É reino terreno? Não, é reino nos corações. Meus amados irmãos, em nossa cultura individualista, precisamos ver a grandeza desse reino. Não podemos fazer encolher e ficar do tamanho das nossas necessidades. O reino de Deus não é aquilo que me atende. O reino de Deus é muito maior, não é a minha vontade, o meu plano, o meu projeto, a minha casa, a minha roupa, a minha promoção, o meu concurso. O reino de Deus, se Deus não me der o que eu quero, então eu não quero viver o reino, eu não quero me doar para o reino, eu não quero engrandecer o reino. Não, o reino é muito maior. Não dá para a gente pegar nessa convicção tão individualista nossa e perder o foco. O rei não veio tornar o nosso plano possível, mas para nos levar a algo surpreendente, glorioso, maravilhoso, que jamais poderíamos imaginar. O reino de Deus não é constituído pelas minhas manias, vaidades. E quando a gente entende isso, aí a gente começa a ver para o reino, ainda que alguma coisa que a gente gostaria não seja satisfeita.
Ainda que alguma coisa que a gente idealizava não se cumpra, mas eu não vou me abandonar, me afastar do reino, eu não vou me distanciar do reino, porque eu estou entendendo que a minha vontade é muito pequena, perto da grandeza do reino. O reino de Deus está próximo. Agora, irmãos, se a gente quiser entender que o propósito grandioso é esse de Deus, a gente não pode olhar para o nosso hoje. Qual é o propósito de Deus, então? Para que a gente viva para o reino dEle, para que a gente tenha essa alegria nele, querido. A gente tem que olhar lá para a eternidade. Se a gente olhar agora para o final, para a promessa de Deus, a gente está vendo onde a gente estava, como que a gente está hoje individualista, querendo as coisas do nosso jeito o tempo inteiro, senão a gente se afasta da igreja, senão a gente briga com o irmão, senão a gente para de vir ao culto, senão Deus não presta, a igreja não presta, senão isso, senão aquilo. Agora, se a gente quiser saber o propósito de Deus, é só a gente olhar o que Ele disse que vai fazer. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 6, em Apocalipse 19, versículo 6, diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória. Ele vai continuar dizendo: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, o que está dizendo aqui? Está dizendo duas coisas. Primeiro, que Cristo é o vencedor. Está dizendo que vai chegar uma hora que Ele vai ser honrado, engrandecido, vai ter uma hora que Ele vai ser exaltado completamente. Ele é o vencedor. Quem vai vencer não é o sistema econômico, não é o seu projeto pessoal, não é a sua empresa. Cristo é o vencedor. O povo está aqui fazendo o quê? Cantando: ai, que bom que eu tive um emprego, ai, que bom que eu comprei uma mansão, ai, que bom que eu passei no concurso. Não, o final de tudo é o povo celebrando o Cordeiro. Ele venceu. O que Deus quer é levar a gente para lá, dizer: Ele tem a vitória, o fim da nossa história já está definido, é vitória, porque Ele venceu. Eu sei de onde vim, eu sei porque eu estou esquisito hoje, mas eu sei para onde Deus quer me levar. Só falta a minha decisão. Viver para a glória dEle. Viver por esse paradigma de que o reino dEle é mais importante do que eu. E tudo que eu faço para mim, que eu estou sofrendo também, o meu ganha-pão do dia a dia, o meu trabalho, o meu lazer, o cuidado com o corpo, eu não posso tirar de foco que o reino tem que ser engrandecido com a minha vida. Eu estou celebrando: ai, que bom, deixei tantas moradias, olha, eu tinha só de papelada de escritura, mais de 2.000, não, eles estão celebrando que o Cordeiro venceu. A segunda coisa que eles estão aqui dizendo é que coisa gloriosa, é que a celebração enfim ocorreu, as bodas do Cordeiro, ele venceu, mas ele vai dizer uma coisa muito interessante: eles estão vestidos de linho finíssimo. Sabe o que quer dizer isso? A roupa é de linho finíssimo, significa: eis que chegaram as bodas do Cordeiro, as manchas e cicatrizes do pecado não aparecem mais. Toda a tua história de pecados, de falhas, de erros, de angústias, de traumas, de decepções, de explorações que você sofreu, de decepções eclesiásticas que você viveu, a Bíblia está dizendo que vai chegar uma hora que isso não vai mais contar. Todos estaremos nas bodas do Cordeiro,
no grande encontro com o Senhor, vestidos de linho finíssimo, só vai ver aquele linho finíssimo sobre nós, ninguém vai ver mancha alguma, cicatriz alguma, trauma algum, aquilo que você fez, que até hoje, quando você lembra, mesmo sabendo que Deus te perdoou, mas te dói, vai ter um dia, diante do Cordeiro, que você não vai nem poder mais lembrar, a marca sumiu, não dá mais para falar dela, não consigo mais me recordar dela, eu estou nas bodas do Cordeiro com linho finíssimo. É para lá que Deus quer nos levar. Ao ouvir a eternidade, notamos que Cristo não veio alterar as pessoas para atender seus desejos egoístas, mas para quebrar nossa submissão a esse modelo de vida deteriorado, em que as coisas e os próprios interesses valem mais do que Deus e o seu reino. Esse princípio é deteriorado. Por causa desse princípio, tem marido que compete com a própria mulher, sim ou não? Tu ganhou quanto esse mês? Tu vendeu quanto? Lá no teu escritório, está com mais um cliente? Está com quantos agora? A gente começa a disputar dentro de casa. Um filho disputa com o outro. A tua namorada está fazendo faculdade aonde? Aonde? Ah, ele está fazendo na USP. Ah, é? Ah, o meu está na Benedito Retardado. Já ficou um clima esquisito. Não é que um cara formado na Benedito Retardado vai ser alguma coisa na vida. Já está um clima em casa. Eu não sei por que teu olho é verde e o meu é preto. Pô, tu vai ver que tu nem é filho da gente, nem é daqui. Vai ver que tu não é filho da mamãe e do papai, não. Por quê? Porque as nossas manias, desejos, interesses ficam mais importantes, e então a gente perde a noção de que estamos aqui para fazer com que o reino de Deus floresça. E então, se o meu irmão tem olho preto, amarelo, azul, branco, não importa se o cabelo é assim, assado, hoje tem chapinha para tudo. Irmãos, não importa, porque eu estou num projeto do reino, e um dia eu vou estar celebrando as bodas do Cordeiro, e eu vou estar com o linho finíssimo, sem manchas, sem pecados. Ele pagou o preço, e na festa dele, tudo vai ficar do lado de fora. A última afirmação que ele vai fazer nesse texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15, para a gente finalizar aqui, ele vai dizer assim: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Cristo associa, enfim, o Evangelho a um chamado ao arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é quando você é descoberto, aí você vai e fala assim: não, mas eu estou arrependido. Não, você não está arrependido, você estava na calada da noite, você só está revelando o seu problema agora, porque alguém te descobriu. Arrependimento é quando você fala: eu não aceito isso na minha vida, eu não quero isso para a minha vida. O remorso é quando você está entristecido pelos resultados daquilo que você fez, e não por aquilo que você fez. Eu tenho que ter uma angústia pelo que eu fiz. O que eu fiz foi feio, independente do resultado. A pessoa me perdoou, mas o que eu fiz foi feio. Eu estou arrependido do que eu fiz. Eu posso ter aprontado uma terrível, a pessoa nem ligou, se arrependeu, nem descobriu o que eu fiz. Não importa, eu não vou ter remorso, eu tenho arrependimento. Arrependimento é: eu não podia ter feito isso. O Senhor me perdoa sinceramente. Conclui-se que a pessoa pode estar presa a um pecado específico ao qual nunca conseguiu derrotar, ou esteja vivendo lembranças dolorosas, ou vivendo um casamento longe do plano do Senhor. Nossa necessidade de mudança está à nossa volta, mas também está dentro de nós. A mudança que nós precisamos
Tudo bem, preciso de que mude aqui meu relacionamento com a minha mulher, com o meu filho, com o meu vizinho e tal. Mas a mudança que nós precisamos efetivamente é dentro de nós. O pecado, querido, o pecado, ele tem conserto porque o reino veio. A nossa inclinação é ignorar o rei e servir a criação. Ignorar o rei e curtir a natureza que ele deu. Ignorar o rei e curtir as comidas gostosas que ele deixou. Ignorar o rei e curtir as belezas que o dinheiro pode comprar. E a gente ignora o rei. A Bíblia diz que a razão principal de fazermos o que fazemos é o pecado. E Davi foi dizer, em pecado, o quê? Ele concebeu minha mãe. O que Davi estava dizendo? Estava dizendo que nasceu com um problema básico. Tinha um problema muito antes da sua primeira experiência. Você não está vivendo uma atitude errada, não é porque meu pai me criou assim. Eu tenho uma atitude errada, é porque eu passei fome quando era pequeno. Eu tenho uma atitude errada porque um dia uma pessoa abusou de mim. Eu tenho uma atitude errada porque alguém me passou para trás. Não. Davi está dizendo que ele foi concebido em pecado muito antes da primeira experiência de vida dele. Mesmo antes da primeira palmadinha no traseiro dele. Nós temos um problema com o pecado. O problema da gente, queridos, é o que nós fazemos diante dos pecados que a gente participa. A gente se arrepende ou a gente vive em função desse pecado natural na gente? Não é o episódio, é a nossa natureza pecaminosa. O que eu faço diante da minha natureza pecaminosa? Qual é a minha postura? Vou dar um exemplo aqui. Uma jovem abusada. Agora ela casou. Ela se torna extremamente controladora, ciumenta, dominante, arrogante. Aí ela fala assim: eu sou assim porque eu fui abusada. Não é um pecado que define como eu vou viver. O meu pecado que está me dando uma reação problemática. A minha atitude de arrogância, de ciúme violento e tudo, é o meu pecado. Porque eu tenho natureza pecaminosa. Não foi o pecado que cometeram comigo que determina como você é pecaminoso agora. Eu tenho pecado dentro de mim, eu tenho que parar de culpar os outros e olhar para dentro de mim, para eu entender que eu preciso viver o reino a partir de uma purificação da minha própria vida. O outro camarada, ele é saudável, aí ele vai e encarna num que tem deficiência física. Agora eu te pergunto, ele estava com uma coisa boa e ele está fazendo uma coisa ruim. O que determinou então o pecado dele? Foi a experiência que ele teve? Não, porque eu sou uma pessoa que tem uma deficiência física, eu fico revoltado, eu fico criticando o corpo dos outros. Não, ele é saudável. Ele vai e faz bullying, né? Ele vai e faz crítica, ele vai e prejudica o outro, porque tem uma maldade dentro dele. A gente faz maldade até quando a gente está numa boa. A gente faz maldade até quando está tudo bem sobre a gente. Querido, nós temos um problema na vida da gente. O nome desse problema é pecado. Em Romanos 7, versículo 19, para terminar, Paulo vai dizer: gente, viver por reino não é mole não, por causa, não é do que fizeram comigo, nem da minha infância pobre, nem da minha dificuldade. Viver o reino é difícil, porque eu sou um pecador. E Paulo vai dizer assim: eu sou o principal. O que eu quero concluir nessa mensagem? Eu quero concluir o seguinte: a coisa mais importante da vida, quando você acorda, é você ter a motivação certa. Sua motivação ao acordar não é ir trabalhar, ou passar no concurso, ou ganhar mais dinheiro, ou cuidar de um filho, ou fazer comida para alguém. Sua motivação ao acordar tem que ser viver para o reino de Jesus, o evangelho de Jesus. Era assim no início. Por causa do pecado, o homem distorceu tudo, e houve até morte. Agora, Jesus não desistiu da gente. Porque não desistiu, ele mandou o seu filho, que mandou um recado.
E o recado foi muito claro. Ele disse lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido. Tudo que Deus prometeu através dos profetas se cumpriu em Jesus. Agora o rei chegou, e com o rei eu posso tudo. E o que tenta tirar de mim essa objetividade é o meu pecado. Eu tenho que parar de culpar os outros pelo que fizeram comigo, para não viver isso. Parar de culpar as circunstâncias para não viver isso. Parar de culpar minha pobreza para viver isso. Parar de cobrar a minha família porque eu não vivo isso. O meu problema para não viver para o reino é o meu pecado. Enquanto eu arrumar discussão e gente para condenar, eu não vou tratar quem eu sou. E se eu tratar, o que vai acontecer comigo? Eu vou para as bodas do Cordeiro. Eu vou chegar lá com a violência sexual que fizeram comigo? Eu vou chegar lá com a traição que fizeram comigo? Eu vou chegar lá com o ódio que eu senti de alguém? Eu vou chegar lá com a angústia no coração por causa do meu pai que me rejeitava? Eu vou chegar lá cheio de problema porque eu tenho uma dificuldade, um problema físico e alguém fez uma besteira de ficar me ridicularizando? Eu vou chegar lá porque eu era mais gordinho e alguém fez bullying comigo? Eu vou chegar lá com linho finíssimo, sem mancha, sem trauma, sem pecado, sem dedo de ninguém na minha cara. É para lá que eu vou viver já sabendo para onde eu vou e o que eu já tenho garantido. Porque se eu viver em função do que fizeram e do que me tiraram, eu nunca vou conseguir entender que a coisa mais importante da vida, quando eu acordo de manhã, não é se eu boto o pé direito ou o pé esquerdo no chão. A coisa mais importante da vida, quando eu acordo de manhã, é dizer para Deus: Deus, muito obrigado, abri o olho, estou vivo. Estou vivo. Então, hoje, eu vou viver no meu trabalho, no meu estudo, na minha faculdade, no meu relacionamento, no meu namoro, no meu futebol, na minha academia, para engrandecer, promover, exaltar o teu reino. Pai amado, só o Senhor para fazer isso na vida da gente agora aqui. Só o Senhor para colocar a gente encaixado no reino. A gente sabe de onde a gente veio, mas a gente sabe para onde a gente vai. Para as bodas do Cordeiro. Cristo venceu. Já está decretado, Ele venceu. Ele não vai vencer, Ele venceu. Nós queremos chegar lá com o coração puro, leve. Por isso, tudo que fizeram com a gente, as mágoas que nos geraram, nós queremos pedir que o Teu Espírito agora esteja trabalhando na nossa vida, para a gente pegar esse negócio todo e queimar. E se a gente vai ter que recomeçar do zero, porque nos roubaram tudo, nos tiraram tudo, não tem importância não, porque o Cordeiro de Deus, que nos convidou para as bodas, continua conosco. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a rosa de Saron, Ele é a estrela da manhã, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, Redentor, aleluia. Portanto, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que cada vida, cada coração, cada pessoa aqui, agora, tome uma decisão diante do teu altar, de ao acordar amanhã de manhã, acordar com a motivação certa, porque tomou uma decisão agora. Só tem um motivo para a gente acordar: viver o Evangelho de Jesus. Que agora, quando vamos participar da tua mesa, que a tua glória seja derramada sobre cada coração aqui, em nome de Jesus, amém, Pai.